Cara, eu vou descer a lenha. A gente está em ano eleitoral, né? A gente tem, já falei um pouco sobre a questão das eleições, a gente deve falar muito nesse ano sobre isso, porque as eleições movimentam, né? Mas eu vou descer a lenha na proposta de reforma eleitoral, não pelo conteúdo, né? O conteúdo, eu acho que tem pontos que eu tenho acordo em vários pontos, mas pela demora, assim. A questão muito é porque isso já devia ter sido, sabe, discutido e tal, aí volta, enfim, não se caminha com esse negócio, já tem tempo já que isso está aí em discussão, o que vai fazer, e demora muito. Então, sempre aí, ano de eleição, vamos discutir, discute, nada muda, espera, aí a coisa morre, aí ano de eleição de novo, reforma eleitoral. Pô, cara, toda vez, sabe? Então eu desço a lenha por isso. Embora eu tenha pontos de acordo, eu acho que tem coisas que são importantes, né? E de modo geral, enfim, tem uma proposta aí, 3 versões de propostas sendo analisadas pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator da reforma do Código Eleitoral no Senado. E aí, enfim, são 2 pontos aí que são... Tem um ponto de convergência e um ponto de divergência, né? O ponto de convergência é o fim das reeleições para os mandatos majoritários, né, do executivo, prefeito, governadores e presidente, e ampliação do mandato de 4 para 5 anos. Tenho acordo com isso. Acho que vai ser mais saudável para a democracia brasileira não ter a reeleição, lembrando que não existia reeleição no Brasil, a reeleição foi colocada no governo do Fernando Henrique, né, no primeiro governo, já no fim, para quem pudesse ser reeleito. Então, não era assim, não tinha reeleição no Brasil, embora eu tenha discordâncias em relação à questão do legislativo, né, da forma como as pessoas são eleitas para o legislativo, que aí se pode ser reeleitas ad eterno, e os mandatos, então, seriam de 5 anos, à exceção dos senadores, que teriam mandatos de 10 anos. Por quê? Né? A minha questão muito é essa. Por que os senadores têm 10 anos de mandato? Qual a justificativa para isso? E é uma dúvida honesta mesmo, assim, sabe? Porque já é esquisito isso, que a gente vota numa eleição, aí substitui 1/3, na outra 2/3, porque o mandato é de 8 anos. Sabe? Isso é maluco. Vai crescer 4 para 5, o senador vai crescer de 8 para 10, é proporcional. Então, sim, mas a minha questão por que o senador, sabe? Será que isso é resquício lá do Império, que era vitalício? O cara foi colocado lá pelo imperador no Senado, e o Senado tem essa prerrogativa até hoje? Eu não sei, é uma dívida honesta, e para mim não se justifica hoje um senador não tem nada que aparentemente, pelo menos para mim, tá? Se quem tiver algum tipo de contraponto, de opinião aí, coloque nos comentários que a gente discute. Mas, a princípio, para mim, não tem nada que justifique o senador ter um mandato maior do que todos os outros, né? Não sei por que eles têm essa prerrogativa. Eu sou totalmente a favor do fim da reeleição e sou totalmente a favor do aumento do mandato do executivo. E também sou totalmente a favor do fim da reeleição para parlamentares. Sinceramente, sou totalmente a favor. Acho que o Congresso precisa ser renovado. Isso é uma discussão também. Eu também acho que essa coisa do legislativo poder ser reeleito ad eterno é um problema. E outra, eu sou a favor também de separar as eleições. A gente ter eleições executivas e eleições legislativas. Porque eu acho que a eleição legislativa, para mim, é o melhor termômetro para você avaliar um governo, né? Um executivo. Eu acho que é a melhor. Eu acho que é a melhor coisa. Porque você tem um candidato a presidente ou um candidato a governador tendo que fazer campanha para uma porrada de aspone que vai ter que subir num palanque e vai ter que ficar se apresentando lá como deputado, e a gente não dá a devida importância que são os parlamentos. Então, acho que deveriam haver eleições legislativas, sim. Obviamente, sem vereador, porque eu sou contra a Câmara de Vereadores, né? Mas eu acho que deveria separar isso, cara. Sinceramente. Agora, é uma pena que toda e qualquer mudança no Código Eleitoral, como você falou, né, é discutido no ano. E não somente no ano, mas valendo para as próximas eleições que não sejam esse ano.
Eles não querem perder uma mata. Sempre. É um negócio assim, e esse é o outro ponto de discussão, né? O ponto de divergência é exatamente isso que você falou. Que existe uma proposta de unificar tudo, fazer de prefeito, vereador até presidente num ano só um ano, e aí cada 5 anos é eleição para tudo. E aí tem outros pontos que são discordância. Discordância é a galera que acha que tem que estar separado, né? Que tem que fazer por um ano as eleições municipais, para o outro ano, num outro ano separado, as eleições estaduais e federais. Haja máquina eleitoral, hein? Tem discussões sobre isso. E também sobre a partir de quando que vai começar a ser aplicado. Tem gente que defende em 2030, tem gente que está defendendo só em 2034, porque aí teria essa coisa para fazer essa coincidência, né, das eleições, teria que ter aí um prefeito com um mandato tampão de 2 anos, ou uma eleição para que ele fosse um mandato único de 6 anos, em caráter provisório, até fazer o encaixe, né, para ser tudo certinho, mesmo aos 5 anos, ali de 5 em 5 anos, tudo. E tem gente que vai divergir também sobre quem defende que está separado, eleições municipais de eleições federais e estaduais, tem uma discordância com relação a quando elas se realizam, se no intervalo de 2 anos ou se no intervalo de 3 anos. Né? Então, esse é o ponto de divergência. Não acho que isso vai avançar muito, porque é uma divergência extremamente complexa por um tempo muito exíguo, que aí chega as eleições, a coisa para, e aí só discute na próxima eleição. Né? Então, mas, por um lado, eu acho interessante que exista um consenso de que não tem que ter mais reeleição. Isso é interessante, isso é importante, mas fica no descendo a lenha, no meu caso, exatamente por isso, né? Uma coisa que se arrasta sempre, que sempre volta em ano de eleição, que não dá tempo de discutir tudo, aí a coisa morre e volta, e assim a gente está sempre discutindo reforma eleitoral. Não que eu acho que tem que ter um modelo que vai ser eternamente desse jeito, óbvio que não, a gente pode ir aperfeiçoando, mas a gente precisa de algumas reformas importantes e elas estão sempre sendo, né, aparece e morre, e sempre aparece em ano de eleição. Manias do nosso parlamento. Mas agora é muito conveniente, né? Tratar de fim de reeleição para presidente, possibilidade de semi-parlamentarismo, né? Como você falou, é sempre alguma coisa que surge, permeia ali, eles vão vendo o termômetro, tem lobby, tem a mídia que também vai testando isso, vendo ali como é que fica, mas é muito oportunista, né? Quer ver outra coisa que eu sou contra? Você foi eleito para aquele mandato, tem que cumprir aquele mandato. Então, sim, eu seria contra, por exemplo, Flávio Dino ser ministro da Justiça, sendo eleito senador pelo estado do Maranhão. Eu sou contra. Porque isso, para mim, fere o princípio do voto que foi feito. Eu votei para esse cara me representar no Senado. E ele não está no Senado. Né? Então, assim, eu sou contra.